Segundo livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 16 ao verso 20. Segundo Crônicas 21, verso 16, a palavra de Deus diz: Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Amém. Pai querido, nós lemos a Tua palavra aqui pela segunda vez nesse dia, com a expectativa de ouvirmos a voz do Senhor falando ao nosso coração. Que o Espírito Santo, aquele que inspirou esta palavra, possa agora revelá-la ao nosso coração. Queremos aprender do Senhor, queremos Te ouvir essa noite. Pai, não estamos aqui para ouvir homens com invenções, com histórias humanas, com doutrinas criadas pelos homens, mas ouvir a palavra que sai da Tua boca, aquela que verdadeiramente é o alimento para nós, é o pão que o Senhor nos dá para nos saciar. Meu Deus, que essa palavra chegue aos nossos corações, que o Senhor quebre as barreiras esta noite e que a unção do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, para que eu seja um instrumento útil em Tuas mãos para ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade. Assim eu oro com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, eu não sei quantos estavam hoje pela manhã, mas pela manhã nós pregamos a respeito da vida do apóstolo Paulo, num texto em que Paulo está se despedindo dos presbíteros, dos pastores da igreja em Éfeso, e foi uma despedida muito emocionante, porque ele disse a esses homens que jamais eles o veriam de novo, porque ele sabia que estava indo para Jerusalém, que seria preso, que nunca mais tornaria a ver aqueles homens. E todos, ao final do discurso de Paulo, se despedem dele o abraçando, chorando, numa demonstração de carinho, de saudade muito grande que ele estaria deixando, mesmo antes de morrer. E foi um texto impactante, porque tiramos algumas lições para a nossa vida de um homem que deixou saudade. Agora a gente está diante de um texto na Bíblia Sagrada, contando o final da história também de um outro homem que foi rei, que reinou diante do povo de Deus, mas que teve um final completamente diferente. A Bíblia chega a dizer que ele morre, que ele vai embora sem deixar de si saudades. Então, uma história exatamente ao contrário daquela que nós vimos esta manhã. Ele morre sem deixar nenhuma saudade, como que se deixasse um alívio no coração das pessoas. Tanto que sua morte não foi nem honrada como se fazia com os demais reis que morriam. Ele não recebeu as honrarias reais, porque a morte dele foi como um alívio para todas as pessoas que o cercavam. E ninguém chorou a sua partida, ao contrário do que vimos pela manhã com Paulo, todos aqueles homens o abraçando, beijando e chorando porque ele estava indo embora, dizendo que nunca mais os veria. Então esse homem, o rei que nós lemos aqui na palavra de Deus, ele morre de uma outra forma completamente
terrível e não deixa nenhuma saudade da sua vida. Jeorão não deixa saudades. E a pergunta que eu quero fazer mais uma vez, como fiz pela manhã, para que isso possa de alguma forma mudar, afetar a nossa vida, a gente precisa fazer um balanço de como estamos vivendo, para também questionar: será que nós, quando partirmos, vamos deixar saudades? Alguém sentirá a nossa falta ou, pelo contrário, vão comemorar esse feito com alegria? Foi embora aquele que nos perturbava, não é? Então, a gente precisa olhar para a nossa vida, para tentar entender, de acordo com a palavra de Deus, o que faz alguém deixar saudade e o que faz alguém não deixar saudade. Pela manhã, nós vimos na vida do apóstolo Paulo elementos suficientes que nos mostraram por que ele deixou tanta saudade no coração das pessoas. Por que a sua vida foi uma vida que podia ser imitada e que deixou e que fez com que as pessoas sentissem falta dele. E agora estamos diante da vida do rei Jeorão, e nós vamos tentar identificar na vida desse homem o que produziu um fim tão trágico, a ponto de ninguém sentir saudade dele quando ele partiu. Segundo nos diz a própria Bíblia, no versículo 20, o texto que a gente leu termina assim: era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros reais, não no lugar onde se sepultavam os reis. Então diz a Bíblia que esse rapaz, Jeorão, com apenas 32 anos de idade, novo, não é? Começa a reinar em Jerusalém. Ele era rei de Judá, o reino do sul. Ele é levado ao trono com uma pouca idade, 32 anos, ainda jovem, e o seu reinado dura apenas 8 anos. Então a gente conclui que ele morreu com 40 anos. Alguém que morre com 40 anos, nós costumamos dizer que morreu cedo, né? Que morreu precocemente. A gente espera uma expectativa de vida maior, né? A expectativa de vida no Brasil está aumentando, e a gente espera aí uma vida de 75, 80 anos ou mais, de acordo com o desenvolvimento da ciência, e tudo isso faz com que a expectativa de vida aumente. Mas esse homem morre com 40 anos, depois de reinar apenas 8 anos em Jerusalém. E o pior é o que diz a Bíblia: morreu sem deixar de si saudades. Algo triste, que um homem jovem parta tão precocemente e que ninguém sinta a sua falta após a sua morte. Então, como eu disse, para descobrir o porquê disso ter acontecido, a única coisa que temos é a Bíblia, contando a história da sua vida, contando como foi que ele chegou a esse ponto, porque isso não é da noite para o dia. Ele construiu uma vida que levou com que as pessoas, ao final, não sentissem falta dele. Então, na sua história, nós vamos encontrar algumas coisas que vão nos mostrar por que chegou a vida desse homem a esse ponto. E a Bíblia mostra os seus erros. E por que, irmãos, a Bíblia relata o erro de alguém, não é? Eu creio que há um só motivo para isso. É para que a gente possa aprender com esses erros. Assim como de manhã a Bíblia narrou para nós as virtudes, as qualidades do apóstolo Paulo, que fizeram com que ele deixasse tanta saudade, nós aprendemos e desejamos ter estas virtudes, para que também, quando chegar a nossa vez, a gente vá dessa forma. Mas quando olhamos para os erros também nos servem como um alerta, porque foram estes erros que fizeram Jeorão não deixar saudade. Então, além de ter as qualidades de Paulo, eu não quero ter os erros de Jeorão, para que também a nossa vida passe e faça diferença
aqui no lugar onde estamos, para que as pessoas possam sentir a nossa falta. Então, os erros de Jeorão serão vistos aqui na Bíblia Sagrada, para que a gente possa aprender com eles e não passarmos também pelas mesmas situações. Por que que esse homem não deixou de si saudades? A gente podia falar muitas coisas sobre a sua vida, mas há apenas duas que eu quero destacar aqui. Primeira delas, no segundo livro de Crônicas, no mesmo capítulo 21, no versículo número 4, a Bíblia conta algo sobre ele que é significante. Diz assim o verso 4 de 2 Crônicas 21, tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, o que ele fez? Matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Primeira providência do reino de Jeorão, assim que ele assumiu, assim que ele se fortificou, assim que ele se achou estável no comando da nação. Primeira providência dele foi matar todos os seus irmãos e também alguns dos príncipes de Israel. Talvez com medo de que alguém tomasse o seu lugar, com medo de que alguém o tirasse do trono. Então ele mata todos os seus irmãos. Veja, amados, por pior que seja a vida de alguém, na verdade quem vai chorar na nossa sepultura serão os nossos familiares. É ou não é? Às vezes a gente vê assim, o bandido foi morto e tal, e chega lá no enterro dele, tem uma mãe, tem uma avó, tem alguns irmãos, tem uma família ali enlutada chorando. Elas sabem o que ele fazia, sabem muito bem qual era a natureza da sua vida, mas pelo amor, pelos laços familiares, estão ali chorando por ele. E você diz, como pode alguém chorar por uma pessoa assim? Mas é porque é a família, não é? Então, o que Jeorão fez? Jeorão matou quem podia chorar por ele. Se alguém pudesse chorar por Jeorão, seriam seus irmãos, seus familiares. Seriam esses os que sobrariam, pelo menos, para chorar por ele. Mas, na verdade, foram esses os primeiros que ele matou. Ou seja, ele matou as pessoas mais próximas dele. Como é que alguém vai chorar por ele se aqueles mais perto ele matou? Não só os seus irmãos, como também alguns líderes que estavam ali em pé de igualdade com ele, pessoas que de repente ele poderia contar para ajudar a administrar o reino. Não, ele simplesmente vai e mata todas aquelas pessoas. E aí a reflexão para a gente, que a gente também não quer morrer como Jeorão, amém, irmãos? Que ninguém sinta falta de nós. Mas será que estamos nós cometendo o mesmo erro? Talvez não haja ninguém aqui que tenha matado todos os seus irmãos. Talvez não tenha matado fisicamente, né? Mas de repente matou de outras formas. De repente há muitas pessoas, talvez até aqui dentro agora, que estão matando as pessoas mais próximas de você. As pessoas que poderiam chorar em caso da sua morte. E você, com o seu relacionamento em relação a elas, tem matado estas pessoas. Tem matado a amizade, a proximidade, o sentimento de família, por atitudes que nós cometemos. Talvez você não pegue um revólver e dê um tiro na cabeça, mas pela maneira de agir, de interagir com essas pessoas próximas, muitos de nós estão também cometendo o mesmo erro de Jeorão. Estão matando as pessoas mais perto de si. Matando com mágoas, matando com ressentimentos, criando relacionamentos complicados que geram problemas terríveis, que mais tarde vão se manifestar em afastamentos, em separações dentro da família, porque nós retroalimentamos estas coisas, mágoas e ressentimentos que vão surgindo no relacionamento familiar. Irmãos, essas coisas matam tanto quanto um revólver, quanto uma espada. Uma mágoa, um ressentimento no coração. E é comum a gente ver em algumas famílias pessoas que não se falam há anos, pessoas que passam anos sem se falar e às vezes morrem nessa situação, não se falam.
porque lá no passado uma mágoa aconteceu, um problema houve um rompimento definitivo. Irmãos, nós muitas vezes somos os causadores disso. Às vezes gostamos de ficar no lugar da vítima. Foi ele que fez, foi ela que fez, e tal. Mas hoje você que é cristão, você não pode permitir que essas coisas permaneçam na sua vida. Você não pode permitir que essas mágoas, esses ressentimentos, fiquem aí norteando o teu relacionamento. A Bíblia diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Você já leu isso na Bíblia? Ora, no que depender de você, tenha paz. Algumas coisas não dependem da gente. Às vezes você procura uma pessoa, ela bate o telefone na tua cara, ela não quer te ver, cospe em você, sei lá. Mas no que depender de você, tenha paz. Não alimente mágoas, não alimente ressentimentos, separações na família, porque isto não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, pode fazer com que no dia que você morrer não tenha ninguém para chorar por você. Porque às vezes você é o causador dessa separação. É o causador dessa desavença que vai matar espiritualmente as pessoas mais perto de você. Muitas vezes você não pega numa arma e dá um tiro num parente, num amigo, num irmão. Mas você, com uma palavra maldita, maldada, acaba ferindo mortalmente uma pessoa que vai se afastar definitivamente de você por causa daquele tiro que você deu com a língua, irmão. E aí você estará matando aqueles que poderiam, de alguma forma, chorar por você, sentir saudade de você. Às vezes a gente mata as pessoas com o nosso temperamento, um temperamento impulsivo, violento, e que ninguém tem alegria de ficar do nosso lado. Você conhece pessoas assim, complicadas? Toda família tem uma, não tem, irmãos? Fala sério aí. Uma pessoa complicada que estraga qualquer festa, já viu? Qualquer festa, você não convida o fulano, porque senão não vai dar certo. Não chama o ciclano, porque, olha, ele vai acabar com o nosso churrasco, vai acabar com o almoço, o Natal vai ser um problema se o fulano aparecer. Por quê? Porque é um temperamento intragável, um temperamento impulsivo e violento, atrapalha, incomoda as pessoas, ninguém tem prazer de estar perto dela. Então, será que somos nós essa pessoa? Será que é você, com seu temperamento, que tem afastado os outros? E de repente você está tão cego, mas tão cego, que fica dizendo: o que eu fiz para ninguém gostar de mim? Quer que eu te fale ou quer que escreva? A gente fica numa cegueira. Eu não sei, parece que a gente não tem um simancômetro, não é, irmãos? Não se manca, não percebe o quanto está fazendo de errado. E, de repente, você está afundando o seu relacionamento com as pessoas mais próximas de você. E diz: o que eu fiz? O que eu fiz? Fez tudo. Você é simplesmente insuportável. Ninguém aguenta ficar meia hora do teu lado. Ninguém aguenta conversar com você 10 minutos. É esse o problema. E aí vai morrer sem deixar de si saudades. Talvez fogos sejam disparados no dia da sua morte, porque as pessoas vão dizer: graças a Deus, já foi tarde. Que problema, irmãos. Por que chegou Jeorão a isso? Porque a primeira atitude dele foi matar os que poderiam chorar por ele. E às vezes a gente também mata, queridos, aquelas pessoas que poderiam nos ajudar. E a gente, com esse tipo de atitude, acaba matando as pessoas que poderiam nos ajudar. E aí a gente mata essas pessoas de que maneira? Como eu disse, não é com revólver, nem é com espada. Pensa bem, dentro da igreja. A igreja é um ambiente propício para nós termos excelentes relacionamentos. É a casa de Deus, aqui está o povo de Deus, os filhos de Deus, não é? Todos irmãos, porque são filhos de Deus. Deveria ter aqui um relacionamento maravilhoso.
mas às vezes nem na igreja a pessoa consegue ter um bom relacionamento. Talvez até a igreja solte fogos quando a pessoa morrer. Olha que coisa triste, irmãos. E por que que isso acontece? Por que que a gente mata aqueles que poderiam nos ajudar? Irmãos, às vezes as pessoas chegam na igreja sem família, não é? Sem laços familiares. E dentro da igreja, nós construímos laços familiares. Nós nos sentimos realmente como irmãos. É tão bom isso, né, irmãos? Nós sabemos que mesmo que eu não tenha pai, não tenha mãe, não tenha irmãos, eu tenho irmãos na igreja. Pessoas que eu posso contar, pessoas que eu posso abrir no meu coração, que eu posso amar e ser amado. A igreja é tão terapêutica nesse sentido. Mas há pessoas que mesmo na igreja não conseguem isso. E por que não conseguem? Se você perguntar para elas, elas vão dizer assim, eu já ouvi esse discurso, a igreja é culpada. A igreja não tem amor. A igreja ninguém se preocupa com ninguém. A igreja ninguém sente a minha falta. Mas não é você que não é insuportável. O problema não está na igreja, o problema está em você. Mas o discurso é o mesmo, é o discurso da cegueira. A pessoa não vê a oportunidade que há. Se você quer ser amado, você precisa amar. Amém, irmão? Se você quer ser amado, você precisa amar. Se você quer receber, você precisa dar. O problema é que a gente quer receber coisas que a gente não dá. E a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Veja como somos incoerentes nas nossas atitudes. Então, de repente, nem na igreja vão sentir falta, porque você tem matado dentro da igreja pessoas que poderiam te ajudar. E como é que a gente mata? Deixando de amar. Como eu disse, não é com revólver nem com faca. Você mata a gente do seu lado, simplesmente deixando de amar essas pessoas. E depois fica reclamando que elas não te amam. Mas você as ama. Então isso é uma história que se repete constantemente. Jeorão, a primeira coisa que faz é matar todo mundo perto dele. E de repente há pessoas aqui que fazem a mesma coisa, não amam, mas querem ser amadas. Isso é muito incoerente. Veja o que diz a Bíblia em 1ª Epístola de João, lá no final da sua Bíblia. João, conhecido o apóstolo do amor, não é? Falou tão bem sobre essas coisas. Veja o que ele diz no capítulo 3 da sua primeira epístola, no versículo 11 e no versículo 12. Ele diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Aí ele faz uma ressalva no versículo seguinte, que é uma ressalva para pensar. Quando Jesus ensinou sobre isso, ele disse: ame a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Depois a Bíblia fala várias vezes nós amarmos o nosso irmão. Como João diz aqui, nos amemos uns aos outros. Mas a ressalva que João faz no verso 12 é muito intrigante. Ele diz assim, olha, ame, mas não ame segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. É interessante como João, falando à igreja, falando desse comportamento de amor que nós temos que ter uns pelos outros, ele diz, olha, amem-se uns aos outros, mas não amem segundo Caim. Caim amava Abel, será que ele amava? Mas é um amor meio doente, né? É um amor que mata. É igual esses que dizem que mataram por amor, né? Levaram um chifre, aí depois de não matei por amor. Não, matou por amor a você mesmo, né? Não por amor àquele que você matou. Então as pessoas confundem o tipo de amor. E ele diz, Caim matou o seu irmão. E mesmo pergunta, ele mesmo responde, por que o matou? Ele o matou porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. O motivo de Caim ter matado Abel era que Caim fazia coisas ruins e Abel fazia coisas boas. E aí quem faz coisas ruins tem vontade de matar quem faz coisas boas. Então João diz, olha, vocês têm que se amar uns aos outros, mas por favor não se amem como Caim, que por causa de suas obras más decidiu matar aqueles que fazem coisas boas.
Por quê? Porque, na verdade, não os amava. Não amava. Caim não amava Abel. Caim invejava Abel. Invejava por quê? Porque o que Abel fazia era bom. E o que Caim fazia não era bom. Mas por que não era bom? Porque o seu coração era ruim. Então ele não produzia nada bom. Veja, a boca fala do que o coração está cheio. A qualidade do nosso coração se reflete nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas realizações. Com um coração magoado, ferido, com um coração chateado, com um coração ruim, desejando o mal dos outros, nada que você faz será bom. Mesmo que seja algo de aparência excelente, você pode fazer uma coisa linda, maravilhosa, de uma aparência maravilhosa, mas internamente o seu coração está em defeito, aquilo que você fez não tem nenhum valor, embora seja até bonito. Então Caim mata Abel porque no seu coração só há maldade. E ele não consegue conviver com a bondade de Abel. Ele não consegue conviver com a justiça de Abel, porque no seu coração só tem injustiça. Então ele vai matar o seu irmão. E numa época que não tinha abundância de irmãos, né? Ele mata o seu irmão. Veja, irmãos, nós hoje estamos às vezes matando os nossos irmãos. Irmãos na igreja, que poderiam chorar por nós, que poderiam estar ao nosso lado, que poderiam nos ajudar na caminhada, mas às vezes movido por um sentimento de inveja, por um coração magoado, ruim, a gente acaba provocando, matando dentro da própria igreja. E como faz isso? Com alguma arma? Não. Com a sua língua, com a crítica maldosa, com a palavra maldosa, com a censura na língua, difamando, falando mal. Normalmente se fala mal de quem é bom. Você já percebeu isso? De quem é ruim, ninguém precisa falar mal, porque todo mundo percebe que a pessoa é ruim, entende? Normalmente, a gente só fala mal de quem é bom, porque a gente não se conforma com a bondade daquela pessoa. Então, a gente quer que, de alguma forma, aquela imagem seja destruída. Então, se levanta a fofoca, a difamação, a censura, não é? Para, de alguma maneira, fazer com que aquela pessoa se torne igual a mim. Eu sei que sou ruim e quero que ela seja vista como ruim também pelos outros. E assim, por isso, Caim matou o seu irmão. E veja, diz a Bíblia que depois que Caim matou o seu irmão, ele ficou de cara amarrada. O seu semblante estava caído, não é? Ainda antes de matar o seu irmão, mas já com um plano todo arquitetado no seu coração, o seu semblante já estava assim. E Deus encontra com Caim e pergunta a ele: Caim, por que caiu o seu semblante? Por que você está com essa cara amarrada? Deus diria assim para Caim: Caim, a cara feia para mim é fome. Você está com fome, Caim? Por que você está com essa cara amarrada, Caim? Normalmente, essa cara amarrada é sinal de um problema interior. A Bíblia diz, não sou eu, por favor, não fique com raiva de mim, é a Bíblia. Se você não quiser que eu pregue isso, mude a Bíblia. Mas a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Entende isso? Você pode ser feio que dá dó, mas se o seu coração for alegre, seu rosto vai ficar bonito. Você pode ser lindo de viver, mas se o teu coração estiver cheio de mágoa, de inveja, de sentimento faccioso, tua cara vai ficar azeda, que ninguém vai aguentar olhar para você. O teu semblante vai cair. A Bíblia não diz quem era mais bonito, se era Caim e Abel, mas eu imagino que eram dois jovens bonitos. Amém? Eu imagino. Mas Caim, aquele dia, estava feio. Estava feio que dava dó, porque a cara dele era a cara de inveja, era a cara da mágoa, era a cara do ressentimento, era a cara do ódio incontido dentro do coração. E por isso, por causa disso, por causa desse coração, que a oferta dele foi recusada por Deus. A gente acha que Caim ficou assim porque Deus recusou a sua oferta. Não, irmãos. O coração dele já era assim antes dele entregar a sua oferta.
Tanto é que a Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. As palavras estão nessa ordem. E quando fala de Abel, diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. A pessoa vem sempre antes da oferta. O coração é sempre visto por Deus antes do que as mãos. Deus não olha para o que suas mãos trazem sem antes olhar para o seu coração. Ao olhar para o coração de Caim, Deus não gostou nada daquilo. Então não podia olhar, não podia aceitar e gostar do que ele trazia nas mãos. Mas ao olhar para o coração de Abel, Deus gostou do que viu e por isso aceitou o que Abel trazia nas mãos. Mas então Caim decide matá-lo, não foi porque sua oferta foi recusada, é porque o seu coração já era ruim, já era mau. Então o desenrolar de um coração mau serão simplesmente maldades, né? E ele então vai cheio de mágoa, cheio de ressentimento, de cara amarrada, de coração fechado, ele vai tentar matar e acabar com a vida do seu irmão. Por quê? Ele vê no irmão um competidor. Ele vê no irmão alguém que disputava com ele a preferência de Deus. Então ele decide matar o irmão. Assim as pessoas matam as outras dentro da igreja. Como eu disse, ninguém fala mal do que é ruim. Só se fala mal do que é bom. Não é, irmãos? Então, você fala mal do que é bom para que o que é bom se torne mal e você, então, não precise competir com aquilo que é bom, porque você sabe que não vai chegar naquele nível. Então, você quer diminuir o nível do outro para que você possa passar à frente do outro. E é isso que as pessoas costumam fazer, até nos ambientes de trabalho é assim, irmãos. Elas depreciam para que elas possam subir, não é? E Caim, movido pelo mesmo sentimento, fez o mesmo que fez Jeorão. Por que Jeorão matou seus irmãos? Porque ele tinha medo que algum dos seus irmãos tomasse o seu lugar. Por que Caim matou Abel? Porque ele tinha medo de perder a preferência de Deus para Abel. Então ele queria estar diante de Deus com mais preferência, com mais benefícios para ele, e ele então decide matar ao seu irmão Abel, porque ele via o seu irmão não como um irmão, mas como um adversário, como um competidor. Veja bem, quando a gente olha para o outro aqui dentro da igreja e vê um competidor, amado, isso não é igreja, né? Isso não é corpo de Cristo. A gente olhar para uma pessoa e ver que ela está competindo pelo quê? Pensa bem um pouquinho. Primeiro, somos salvos ou não somos salvos? Se somos salvos, a coroa da justiça nos está reservada, como disse o apóstolo Paulo. Ninguém vai tomar de mim, ninguém vai tirar de mim. Não há pelo que competir, não há pelo que disputar. Disputar o quê? O destaque, o primeiro lugar, a foto do funcionário do mês. O que você quer? O cristão do mês, o crente da igreja, o destaque da igreja, é isso que vocês querem? Não tem pelo que competir, não tem o que ganhar, se já está ganho por Jesus o que eu vou receber. Entende isso? Não tem coisa melhor do que a salvação, e Ele vai te dar. É pelo galardão que você vai competir? Não precisa. Porque o galardão será dado ou não será dado. Mas sem galardão, você também não vai perder o essencial, que é a salvação. Mas Caim tem o desejo de matar, porque ele não quer um competidor. Jeorão mata seus irmãos, porque ele não quer um competidor. Porque ele não quer correr o risco que alguém lhe tire do trono. Então, por isso, Jeorão morre sem deixar saudade. Porque ele mata aqueles que poderiam chorar por ele. Talvez alguns aqui possam morrer sem deixar saudade, porque estão matando seus parentes, porque não estão criando na igreja laços de amizade e de comunhão, porque sua amizade, sua comunhão está contaminada por interesses, por intrigas, por panelinhas, por preferências. Você não vai deixar saudade quando morrer. Será, pelo contrário, um alívio. Nós vamos fazer uma campanha de oração e agradecimento a Deus pela sua partida.
Por que Jeorão não deixou saudades? Volta lá em 2 Crônicas 21 e vamos ler o versículo 6. Está escrito aqui o seguinte, 2 Crônicas 21, versículo 6. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Segundo erro e último que eu quero destacar na vida de Jeorão. O primeiro, já te disse, ele matou seus irmãos, matou quem poderia chorar por ele. E o segundo erro, crucial também, é que ele se juntou com pessoas erradas. Quando você se junta com pessoas erradas, irmão, olha, o seu destino pode ser muito ruim. O versículo 6 diz que ele, como rei de Judá, imita os costumes dos reis de Israel. Se você conhece um pouquinho de Bíblia, você sabe que os reis de Israel eram terríveis. Depois da divisão do reino, em que você teve Israel, o reino do norte, Judá, o reino do sul. Em Judá, de vez em quando, você vê a Bíblia dizendo, esse rei foi bom, fez o que era reto perante o Senhor, esse rei foi bom e tal. E outro, esse não foi bom, esse foi ruim. Jeorão é um caso que foi ruim, e era em Judá. Mas em Israel, todos foram ruins, irmãos. Não teve um que prestou em Israel. E a Bíblia diz que Jeorão vai imitar os costumes dos reis de Israel. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, que era rei de Israel. Acabe, um dos piores reis de Israel. E Acabe era casado com uma dama. Qual era a dama, a esposa de Acabe? Jezabel. Não é? Você conhece Jezabel? Se tornou sinônimo de mulher que não vale nada, né? Quer xingar alguém, você chama de Jezabel. Não é verdade? A mulher de Acabe. Aí diz a Bíblia que a filha deste era sua mulher. E por isso ele fez o que era mal perante o Senhor. Quando Jeorão vai casar, ele escolhe a filha de Jezabel. Irmão, dizer que é filha de Jezabel é também uma ofensa, né? Fala só, se Jezabel é uma ofensa, filha de Jezabel, é uma ofensa. É um palavrão, né? Pois ele vai casar com a filha de Jezabel. O rei de Judá vai se juntar com gente da pior espécie. Como eu disse, primeiro segue o exemplo dos reis de Israel, que foram maus. Reis que não honraram o Senhor, reis que não andaram no caminho do Senhor, e casa com a filha de Acabe, que foi um dos maiores inimigos também do povo de Judá. É com essa menina que Jeorão vai se casar. Então, além de matar os seus irmãos, ele se une com os seus inimigos. Além de matar os que podiam chorar por ele, ele se aproxima do inimigo. Porque Israel muitas vezes se tornou inimigo de Judá, por causa dos reis que ali comandavam. E Acabe foi um deles. Então ele vai se juntar com o inimigo. Irmãos, essa é a razão porque muitos de nós não vamos ter ninguém chorando no nosso velório. Porque a gente mata os que estão perto e acaba se aproximando de gente que não presta. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Está na Bíblia isso, sabia? Então você se aproxima de gente que não presta. Você se associa com inimigos de Deus e acha que eles são bonitos, acha que eles são legais. Não tem nada a ver, pastor. Então rasga essa Bíblia, meu querido. Rasga ela, porque a Bíblia diz que tem tudo a ver. Então você não pode matar os seus irmãos e muito menos se unir aos seus adversários. Sabe por quê? Você como cristão, Jesus, ele é exclusivo na nossa vida. Isso, irmãos, é um ensinamento bíblico, não tem como fugir. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para no fim de semana ser de Jesus e durante a semana ser do diabo. Dá? Não, não dá. Não dá para no trabalho ser do diabo e fora do trabalho ser de Jesus. Dá? Não, não dá. Então não dá para servir a dois senhores, não dá para unir o útil ao agradável em termos de fé. A Bíblia revela isso para nós. Jesus precisa ser único.
Então Jeorão, além de matar os irmãos, vai se casar com a filha de Acabe. Não podia dar em coisa boa, não é, irmãos? Às vezes as pessoas também cometem esses erros. Estão bem, estão em Deus, estão em Cristo, mas vão se associar com pessoas do mundo. Aí depois não dá certo e reclama de Deus que não deu certo. Mas por que não deu certo? Porque você desobedeceu um princípio de Deus. E o princípio é claro, veja, Jesus colocou isso de forma categórica. Mateus capítulo 12, versículo 30. Leia lá o que Jesus nos fala. Mateus capítulo número 12, verso número 30. Jesus resume assim: quem não é por mim, é o quê? É contra mim. E quem comigo não ajunta, faz o quê? Espalha. Veja, Jesus não deu nenhuma opção de neutralidade. Deu ficar no meio campo ali, né? Eu não sou nem de Jesus, nem sou do diabo. Eu estou aqui em cima da linha de meio de campo. Eu não fui para lá, também não vim para cá. Jesus, ele anula essa possibilidade. Ele diz, quem não é por mim, ou seja, quem não está do meu lado, automaticamente está contra mim. Ah, mas eu não faço nada. Faz, você não está por ele. Se não está por ele, já está fazendo contra ele. É assim que ele colocou. E quem comigo não ajunta, não traz para mim, está espalhando, está indo para longe de mim. Então não tem uma posição intermediária que eu fique equidistante de Deus ou do diabo. Olha, Deus está aqui, o diabo está lá, e eu estou aqui no meio do caminho, está certinho medir, não estou nem para um lado nem para o outro. Não tem essa possibilidade. Ou está com Deus, ou está com o diabo. Ou é filho de Deus, ou é filho do capeta, é o que a Bíblia diz com clareza para nós também. A gente só não quer acreditar. A gente só não quer dar valor ao que diz a Bíblia. Então, quando a gente se junta com pessoas erradas, Deus se ausenta. Quando eu não estou por Deus, eu estou contra Deus. Eu me ajunto com quem não presta, aí Deus se ausenta de mim. Deus não estará mais me apoiando. E aí, irmãos, acontece o que aconteceu com Jeorão. O destino dele só poderia ter sido um destino tão cruel como foi. Por quê? Porque ele se juntou com pessoas erradas, Deus se ausentou dele, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. E ele então ficou só, completamente só, fazendo tudo que podia fazer de errado. Por causa disso, ninguém teve saudade de Jeorão, porque nem família mais ele tinha. Porque a qualidade da esposa que ele arrumou também era duvidosa. Ninguém foi chorar no caixão de Jeorão, por causa de duas escolhas que ele fez na vida e tantas outras que a gente poderia citar. Amados, por que esses erros nos foram revelados esta noite? Porque as qualidades de Paulo nos foram reveladas no culto da manhã? Porque os erros de Jeorão nos foram revelados no culto da noite? Deus quer tratar conosco. Deus quer que haja uma correção da nossa vida, no presente, no hoje, para que a gente tenha um futuro, para que o nosso futuro seja melhor, e para que o dia que a gente for, porque a gente vai, a gente deixe saudade. A vida tenha valido a pena, mas isso não depende dos outros. Ninguém pode culpar o reino. Poxa, ninguém chorou por Jeorão, que pessoas cruéis, que pessoas más. Hoje em dia o mundo está tão doente, irmãos, que a gente põe a culpa em quem não tem e livra a cara de quem tem culpa. Não é o que está acontecendo na sociedade? O bandido agora é vítima da sociedade. Coitadinho, está roubando porque não lhe deram oportunidade. Por isso que ele mata e estupra. Não é verdade? A gente inverteu as coisas. De repente alguém vai dizer, poxa, ninguém chorou por Jeorão, que ingratidão, foi rei em Judá. Nem depositaram os restos dele junto com dos outros reis, nem fizeram a cerimônia. Que injustiça! Não, não houve injustiça. Não houve, foi a construção de uma vida. O que o homem semear, ele vai colher, diz a Bíblia, irmãos.
O que a pessoa semear, não tem vítima diante de Deus. Você é livre para escolher o que você quer. Você é livre para decidir sobre a sua vida. Não é a falta de oportunidade que justifica a vida do crime. Não é a falta, porque todos nós recebemos de Deus a mesma coisa, a vida. E cada um pode fazer dela o que bem quiser. Não são as circunstâncias que vão determinar a sua vida. Você pode interromper a determinação das circunstâncias e dar uma guinada da sua vida. Independente do que você seja, onde você nasceu, a origem que você tenha, ou a cor da sua pele, você pode viver diferente. Você pode fazer com que a sua vida valha alguma coisa, para que no futuro alguém sinta saudade de você. Eu espero que a gente não caia nos mesmos erros de Jeorão, porque é muito triste não ter ninguém para segurar na alça do caixão. É muito triste. Claro que o morto não vai sentir nada, né? Mas é triste para quem presencia essa cena, né? Morre e ninguém vai lá segurar a alça daquele caixão. Porque as nossas palavras, as nossas ações, os nossos comportamentos é que vão determinar as lembranças que vão ficar de nós. Quando você partir, o que vão lembrar de você? Fala para mim. Pensa nisso, irmãos, pensa nisso. Quando você morrer, qual é a lembrança que vão ter de você? Ih, era muito chato, ai, era terrível, ninguém aguentava. Quando ele chegava, azedava o ambiente, botava um contra o outro, criava encrenca com tudo, reclamava, nada estava bom para ele. É essa lembrança que vão ter de você? Se for essa, ninguém vai sentir saudade de você. Então a gente precisa viver de uma maneira que as pessoas apreciem a nossa companhia e sintam falta da nossa ausência. Que as pessoas gostem de estar com você. Amém? Que você viva de uma maneira que as pessoas gostem da tua companhia. Gostem de ter você por perto. Porque aí o dia que você faltar, elas vão sentir saudade de você. Elas vão sentir falta de você. E como eu disse de manhã, não pelo seu dinheiro, não porque agora acabou a fonte da riqueza, mas porque você era uma pessoa que as pessoas sentiam falta, gostavam de estar perto. Isso é um alvo para a nossa vida, irmãos. A vida de Jeorão termina de uma forma trágica. Ele passa 2 anos com uma enfermidade maligna, sem cura. A Bíblia não diz o que é, até que as entranhas saem para fora, ele morre de uma maneira terrível. E ninguém sente falta dele quando ele morreu. Foi um alívio para todo mundo. Que não seja assim com a gente, amém? Mas para que isso não aconteça, você tem que cuidar do hoje. É o hoje que vai dizer se no futuro alguém vai sentir a tua falta. Eu pergunto, hoje sentem a tua falta? Quando você se ausenta por algum tempo, hoje alguém sente a tua falta? Quando você não aparece, hoje alguém sente a tua falta? A resposta está aí. Se hoje alguém sente a tua falta, no dia que você for para sempre, certamente vão sentir a tua falta. Vamos viver assim? Amém?